Boa tarde. Boa tarde, professor. Tudo bem? Tudo bom. Estamos aqui com... Antes eu entrevistava sempre a presidente de vocês lá, que dava grandes entrevistas aqui, né? Ela tá boa já? Não, ainda não, né? O médico ainda não liberou para o trabalho. Acredito-se ainda mais um período aí de recuperação. Né? Muito inteligente, mas está atuando nos bastidores. Ela tem contato com a diretoria, de vez em quando ela passa no sindicato. Bom, vamos primeiro apresentar os dois para os telespectadores da nossa região. O Valdecir, na prefeitura, você trabalha em que setor, Valdecir? Sou funcionário da Endurb, coletor de lixo, né? Já são 18 anos e meio concursado e hoje estou como diretor do sindicato, um dos liberados. Moisés? Sou da saúde, professor. Trabalho nas UPAs, na unidade de urgência e emergência, né? Sou técnico de enfermagem, servidor de carreira já há 13 anos da prefeitura, hoje na condição de diretor liberado do Sincerme. Bom, o impasse está aí, é interrogação na cidade. Os funcionários pedem a reposição da inflação e o prefeito coloca que não tem condições de repor a inflação, senão não vai honrar os salários até o final do ano e vai para o limite de 54%, sujeito à cassação. Então a colocação é isso, até onde se necessita de inteligência para sentar numa mesa, realmente ver. Ficar sem inflação é uma agressividade num país que a inflação está explodindo esse ano. E essa inflação deles é a inflação do ano passado, né? Inflação que terminou agora. Agora, o prefeito botar o pescoço na guilhotina é outra situação. Então, aonde a coerência e nós como bauruenses podemos colaborar para que realmente as coisas estejam. Hoje eu vou fazer uma entrevista com eles, faço com o prefeito constantemente, numa próxima até se por acaso a gente conseguir agendar esse tipo de coisa, o sindicato e o Marco, que é o das finanças, até vêm junto aqui para a TV Prevê, porque eu estou dando uma sugestão, sim, claro, sim. Vocês não têm que responder nada agora. Eu sei o que é ser líder sindical. Não é brincadeira, vocês não falam por vocês falam sim, por pelo toda servidor, pela uma categoria. coletividade, etc. Né? Mas a colocação é o seguinte, Valdecir, qual foi a última proposta que o prefeito fez para vocês? Na verdade, na última reunião não teve proposta nenhuma, né? Eles chegaram na mesa de mãos vazias, dizendo que não tinha como avançar, até mesmo por conta do abono que ele já tinha implantado para os servidores que estavam dentro do teto estabelecido pela administração, que é de 2.300, podendo chegar ao teto máximo de 2.600, né? E isso ele vem sustentando já há um tempo, até mesmo depois das primeiras negociações que ocorreram ainda no mês de março, entre março e abril. E isso tem gerado um descontentamento geral na categoria. Moisés, na sua ótica, existe limite para o prefeito ainda dar aumento para os servidores? Sim, a gente entende que existe um limite, sim. Foi gasto com os abonos, uma retroação do mês para o mês de março, né? Que ele veio pagar agora em maio. Então, a folha de abril chegou lá em 22 milhões. A gente entende que tem uma folga ainda assim, um respiro para ele chegar a oferecer. A gente tem um grande problema com o prefeito, que o prefeito não participa das reuniões. Então, o secretariado chega lá e não pode decidir, não pode dar a última palavra. Então, acho que valeria muito a presença do prefeito numa reunião com o sindicato para dizer realmente o que acontece, o que pode dar, o que não pode, mas a gente vê sim que tem uma folga e que o prefeito pode oferecer sim alguma coisa para os servidores. O que o servidor quer, Valdecir? O servidor, desde o início da campanha salarial, e se eles votarem em assembleia, que seria a reposição imediata da inflação, né?
tinha uma outra reivindicação que era um aumento real de 10%, né, no salário, e o Vale Compras, que era 285, podendo chegar a 400. Tudo isso foram votados em Assembleia, mas era uma proposta a ser encaminhada para a administração. E quando vamos para a mesa, né, geralmente a gente vai com aquela proposta aguardando que haja uma contraproposta. Se não aceita aquela proposta original, mas que tenha uma proposta contemplativa para os servidores, né? E depois de todos os retornos dados pela administração, que no início o governo estava irredutível, ele não queria dar nada. E teve outras negociações onde ele apresentou uma alternativa que seria um abono de 50 no primeiro momento, aí no segundo momento veio mais, aliás, 55, depois no segundo momento veio mais 30, né? E não incorporável ao salário dos servidores, diferente daquilo que aconteceu na Endurbe, que a Endurbe ela acabou incorporando o salário dos servidores, que atingiu em torno de 70% do quadro. E isso daí podendo chegar ao índice até um pouquinho melhor. E depois, numa outra tentativa, o governo ele transformou, né, o vale-refeição dos servidores, que era de 220, em um abono não incorporável também, e elevando esse valor de 220 para R$300. Isto para poder contemplar, né, também os servidores inativos que estivessem dentro do teto salarial de R$ 2.300, tendo um ajuste na tabela, podendo chegar até R$ 2.600. E o entendimento da categoria com essa proposta, inclusive ela foi encaminhada para a Câmara, foi aprovada, nós também não poderíamos ser contra, né, que seria injusto com os aposentados, principalmente aqueles menos favorecidos em questão salarial, e ele tirou dos ativos que passa do teto e acabou repassando para outros servidores que até então não recebiam, que tinham jornada diferenciada e não recebiam. Então ele trocou 6 por meia dúzia. Então ali para nós e para os servidores não houve avanço nenhum, não houve melhoria nenhuma. Então o que a administração ofereceu até o momento só foi mesmo aqueles R$ 85 de abono não incorporável. E lembrando que esses 85 ele atinge a todos os servidores que ganham até R$ 2.300, e quem está acima desse teto, o abono é de R$ 55. Mas segundo dizem, esses 85, na verdade, até no teto que eles foram, já dá o valor da inflação. Então quem ganha até 2.300, teoricamente, já estaria recebendo a inflação. É importante frisar que realmente, se pegar o salário base hoje de um ajudante geral, uma servente, uma merendeira, se esse índice ele for incorporado, se esse valor for incorporado, o índice sim seria contemplativo, né, para essa base aí da pirâmide. Mas o que revolta, o que é inaceitável pela categoria, até mesmo para a diretoria do sindicato, é o seguinte: numa database, seria incoerente por parte do sindicato defender a reposição inflacionária para uma parte da categoria e discriminar outra, né? Porque para o sindicato todos os servidores têm o direito dessa reposição inflacionária ou benefício que ele dá para a categoria. Fora de uma database, depois dela encerrada, a administração ela tem a liberdade total para ela apontar outras alternativas, mas quando se discute questão salarial, reposição da inflação, um aumento real, temos que defender que seja aplicado para todos os servidores. E sempre lembrando que os servidores inativos, né, seja qual for o salário dele também, eles fazem parte dessa categoria porque existe um fundo de previdência próprio do município, com exceção aos servidores da Endurbe que aposentam pela Previdência Geral. Moisés, vamos admitir que fique demonstrado numa mesa de negociação. Eu já falei isso aqui, eu acho que a prefeitura tem que abrir os números. E a prefeitura tem um secretário das finanças, que é o Marco, que é um menino de extrema confiança, a cidade inteira gosta dele. E em conversas preliminares que eu tive com vocês, eu noto também que vocês têm o maior respeito pelo Marco, não é isso? Né? O maior respeito pelo Marco. Se ficar demonstrado
que realmente ele está nos 54%, mas abrir o jogo, mostrar. Qual seria a solução, Moisés, para conseguir ainda a reposição da inflação? A gente entende que até agora ele não mexeu no caixa da prefeitura, no que sobra da prefeitura. Porque o que ele deu de abono foi o que ele tirou dos inativos. Porque tem uma grande parcela de inativo que já estava na previsão orçamentária que não está recebendo mais. Então o que ele deu de abono, ele só usou esse dinheiro. Vocês conferiram esse número? Conferiram? Não recebemos esses números da prefeitura. Eles apresentaram, Você acha que está faltando transparência? Sim, falta transparência. Acho que pode sim mostrar. Mostraram alguns números para a gente, inclusive que a lei de responsabilidade fiscal está em 51 ponto alguma coisa, não atingiu ainda os 54. Eles trabalham com um limite, né, de prevenção para que não chegue nos 54. Então ele tem esse dinheiro que eles não estão pagando os inativos, estão repassando como abono para os ativos. Então o entendimento está aí mesmo, está aí. Eu acho que o entendimento de grande parte... Pelo menos não tem transparência para mostrar esses números. E fica uma dúvida no servidor. Claro, fica uma dúvida no servidor. Claro. O servidor interroga, fala, poxa, outro dia nós fomos discutir, levar acho que na reunião do dia 8, o secretário da administração, mas tecnicamente o servidor não fala tecnicamente. O servidor não é economista. O servidor não é administrador. O servidor é pai de família, o servidor que está sofrendo a inflação, está sofrendo aumento de água, sofrendo aumento de imposto, de IPTU. Mas vai sofrer mais ainda. Vai sofrer mais, a inflação é galopante. No mínimo, eu disse isso no começo do ano, hoje ela vai ser no mínimo 12%. A inflação é galopante. Como ano passado nós fechamos em reposição a inflação com 5,5%. É verdade, é verdade. Esse ano nós estamos em 7,2%, o ano que vem. Vai ser 12%. E o planejamento? E o planejamento que teria que ser feito para chegar nisso aí? A prefeitura diz, nós temos contratos, nós temos que respeitar o aumento da inflação nos contratos, assim, o servidor é contratado da prefeitura. E a luz, a água, tudo explodiu, Tudo explodindo. Esse é o lado que a cidade tem que respeitar a greve de vocês. Tem que respeitar. Agora, só me permitindo, pois professor, não, querido. O que estranha também, né, e eu acredito que não só os servidores, o sindicato, mas a própria população e os órgãos aí que acompanham o dia a dia do serviço público, se não tivesse uma reação, se não tivesse acontecido uma reação em cadeia aí, até mesmo por parte da mídia, com relação à questão do aterro sanitário. O grande questionamento que se faz hoje, ele não tem o dinheiro para repor, não tem dinheiro para avançar, da onde que ele ia tirar os 9 milhões anualmente para fazer o descarte desse lixo num aterro particular? Porque hoje esse gasto gira em torno de 2 milhões e pouco, podendo chegar a 9 milhões se for terceirizado realmente. Aonde sairia esse dinheiro? E dizem que não tem dinheiro em caixa. Mas eu acho que não pode misturar um tipo de despesa com outra, né, Valdecir? Eu acho que não é por aí, não. Eu acho que ele não pode... Mas é a leitura que os servidores fazem, né? Estão fazendo, né? Estão fazendo. Eu também concordo com vocês nisso aí. Está faltando transparência. Está faltando. Transparência. Sentar... Acho que o prefeito tem que pôr alguém que realmente tenha capacidade de negociação, se é que ele não quer aparecer. Eu acho que nessa hora vai aparecer. Mas eu acho o seguinte, tem uma coisa que também, hoje eu vi no Jornal da Cidade, vocês falam um número de funcionários em greve e o prefeito fala outro. E pelo que eu entendi ali, ele acha que o número é pequeno, então também ele não disse isso, mas a gente subentende isso, né? Não está representativo, não. O que vocês têm que falar sobre isso? Com relação ao número, é importante a gente frisar isso, que no primeiro momento da greve, que foi em março, né? O número era grande, tinha em torno de 1.800 servidores em greve, e hoje a gente está com um número em torno de 350. Mas tudo tem o seu efeito, né? O pessoal da Endurbe não está fazendo parte porque
aqueles que mais reivindicavam, né, de certa forma, foram contemplados na questão do índice inflacionário, né? O pessoal da saúde deram uma recuada por conta tanto o pessoal da saúde quanto os servidores do DAI, até de outros setores, né, que também tinha um número grande, as punições, as retaliações e as perseguições. Isso mesmo, só lembrando, sem ter sido julgado o processo de greve ainda, tá no tribunal. Está tendo retaliação? Tá. Mas eu acho que isso, olha, a TV Prevê está à disposição para vocês realmente chegar aqui e relatar isso. Nós temos uma situação, como lembrou bem o Moisés aqui, a equipe do SAMU afastado, né? São duas equipes exatamente. afastadas. Já é precário o serviço por conta de condições de e por que afastaram essas duas equipes, Moisés? A gente entende por conta de participar da greve. Mesmo a liminar dizendo 100% dos serviços em funcionamento, não disse 100% dos servidores. Né? E mesmo porque a saúde, principalmente o serviço de urgência e emergência, não trabalha com 100%. Trabalha com quase 100% sim de horas extras. O servidor se desdobra, faz plantão extra, fica de dia, de noite, chegam a trabalhar 36 horas ininterruptas por conta de hora extra, de plantão extra, porque a saúde em si de servidor, se tiver 40%, que eu duvido que chegue nesse número, é muito. Pode dizer, o diálogo com a presidência da Endurbe é um diálogo fácil? Como é que vocês estão se relacionando? Lá tem mais transparência do que na prefeitura ou também existe coação também? Olha, na Endurbe, até antes da greve, né, era assim, o relacionamento era muito grande, muito positivo. Aí depois do momento da greve acabou tendo aí uns arranhões. Mudou-se a postura, principalmente do presidente da Endurbe, Nico Mondelli, né, que perdeu totalmente o controle, levou para o lado pessoal, chegando a ponto de xingar um diretor do sindicato de bosta, né? Desculpa a palavra aí, mas foi o que ele falou, desligando o telefone na minha cara. A Endurbe tem trabalhado com um braço de ferro em cima dos servidores, aplicando desconto dos dias, até mesmo sem a greve ter sido também julgada legal ou ilegal. Mas conseguimos reverter essa situação falando diretamente com o prefeito, né? Mas a Endurbe a gente tem tido problemas, sim, mesmo depois de ter acertado toda a questão salarial na Endurbe, aumentou muito o número de audiências na corregedoria da Endurbe. Estranhamente, os advogados estão tendo audiência período da manhã e no período da tarde. Lá na Endurbe, o servidor respirou, está mandando para a corregedoria. Então, assim, pós a greve, piorou o relacionamento com a Endurbe, que ela até se fechou no momento. Quando nós discutimos lá que o prefeito obrigou o presidente da Endurbe a devolver aquilo que tinha descontado dos servidores por conta da greve, o Nico Mondelli, na mesa da reunião ali, ele falou somente com o advogado do sindicato, ele não conversou com nenhum dos diretores e levantou da mesa... Está faltando habilidade, pelo jeito mesmo, né? Eu acho assim que falta um controle psicológico por parte dele, por ser um agente público, ele tem que ter respeito pelos servidores e pela entidade, porque ataques acontecem a todos os momentos. Claro. Entendeu? Da mesma forma que o sindicato é atacado, a população, a gente usa os meios de comunicação para justificar os nossos atos, né? Respondemos por isso também, pagamos o preço por isso. Mas o agente público ele tem que ter mais preparo do que qualquer outra pessoa, né? Ele não pode ser uma pessoa descontrolada. É isso que está faltando na Endurbe, né? E que podemos sentir na Endurbe também, a Endurbe está tendo muita influência partidária. E isso ainda existe, infelizmente a gente tem que falar isso, tem partido mandando na Endurbe, não é totalmente a presidência da Endurbe, ele pode negar isso a qualquer momento, mas eu já tive informações internas da Endurbe que tem um peso muito grande de partido ali dentro. Dá para falar qual partido? PMDB ainda é o que predomina na Endurbe. Isso desde o governo Tugangerama, o PMDB está controlando a Endurbe, e isso tem atrapalhado o dia a dia da Endurbe.
É PMDB via prefeito? Porque o prefeito é do PMDB. Não, o prefeito é PMDB. A gente acredita que o Nico é o presidente da Indurb, pessoa de confiança do prefeito. Mas temos problema com diretoria, entendeu? A diretoria financeira da Indurb, por exemplo, é apadrinhado pelo Renato Purini. Hoje ele não é mais vereador, mas ele é um secretário de uma nova pasta aí, e tem seu peso político, né? O fatiamento político das repartições públicas acaba atrapalhando tanto para o desenvolvimento da prestação de serviço, até mesmo nas negociações salariais dos servidores. Vamos ver uma perguntinha para ver o que o povo está pensando. Ó, Gustavo do Jardim América. A Câmara Municipal concedeu aumento sobre a inflação a seus funcionários. Agora surgem comentários que alguns funcionários da TV e rádio da Câmara poderão ser contemplados com mais 15% em seus salários. Verdade isso? Pergunto aos senhores, hoje é mais vantagem ser funcionário da Câmara? Hoje alguns funcionários da Câmara Municipal têm privilégio que falta para a grande maioria dos servidores da Prefeitura? Porque tem dinheiro para pagar alguns e não tem para outros? O que os senhores pensam? Obrigado. E já que está falando em Câmara, dá os parabéns aos vereadores de Agudos que abriram a mão do aumento para aplicar na saúde lá de Agudos. Parabéns. É claro que o número de vereadores não é tão representativo assim, mas é um aspecto moral, né? Sim. A hora que um cargo graduado, um vereador, um secretário municipal, um prefeito, chega na mídia, ele ganha força. De repente fala, olha, nós abrimos mão do aumento. Porque a crise está aí, eu não sei, eu fico meio perdido, viu, Valdecir? Porque realmente eu entendo não passar a inflação, principalmente para funcionário, é uma sacanagem. Agora, por um outro lado, tem limite para dar? Olha os vereadores de Agudos. Agora a Câmara, realmente a Câmara passou a inflação. E agora estão dizendo até que tem um pessoal lá que vai ter mais aumento ainda do que os outros. O que vocês acham disso? Com relação a esse índice aí de mais 15% para o funcionário da Câmara, não é todos os funcionários, né? Sim. Se eu não me engano, se não me falha a memória, é para o pessoal da Rádio Câmara, né? Se eu não me engano, é uma criação de um adicional. Se eu estou bem lembrado, é um adicional que a Câmara acabou aprovando para esses funcionários da rádio, não de forma geral, né? O posicionamento do sindicato, que eles também são servidores, inclusive atendido pelo sindicato, apesar de não nos procurar, mas estamos lá para eles também. Nós defendemos, isso é muito importante, né? Pena que os outros servidores não tiveram, é a mesma devida valorização aí desse benefício. Não podemos ser contra, e é bem colocado, né? Os demais servidores da administração direta, e se tivesse uma oportunidade, uma aproximação... Porque a Câmara passou a inflação, né? Ela exatamente. É que o diferencia a Câmara da administração na Prefeitura é que a Câmara ela tem uma verba carimbada propriamente dela, né, que independe da Prefeitura, é uma porcentagem da Receita Municipal. Né? Isso não é só a Câmara Municipal. Mas vai cair o deles também, vai cair. Se caiu da Prefeitura, vai cair o deles. Né? Não se sabe se eles vão ter isso aí, né? E nós podemos dizer assim, o sindicato apoia a atitude da Câmara e a gente só gostaria assim, de deixar claro, provavelmente a gente conversar com o presidente da Câmara, que se outros servidores tiverem direito a esse benefício, ser estendido também. Olha, eu, sinceramente, deixa eu fazer uma coisa. Não que eu esperava um desempenho de uma pessoa que trabalha como coletor de lixo ser baixo. Mas, popularmente, às vezes o conceito fala assim, o cara é coletor de lixo. O nego pensa, um degrau inferior. Você é um cara extremamente preparado. Qual é o seu grau de escolaridade? Eu estou impressionado com você aqui, viu? Obrigado. Ensino médio. Ensino médio? Ensino médio. Fiz aí até o terceiro colegial. Básico, isso. Fiz um cursinho básico de informática, é o que eu cheguei.
Né? A capacidade da oratória é nato das pessoas. Ele articula bem, argumenta bem, né, Moisés? Sim. E o Moisés, qual é o grau de instrução do Eu Moisés? também sou o ensino médio, né, com curso técnico. Você é técnico de enfermagem. Técnico de enfermagem. Agora estou me esforçando aí fazendo umas web aula aí para conseguir. Estou fazendo hoje, um tecnólogo sem aí para informática hoje, o cara está fazendo na um curso da amargura, de tecnólogo em gestão hospitalar também beleza, agora. Maravilha. Para melhorar isso aí, dar uma... E lá na saúde, o diálogo com o secretário é melhor, Moisés? Eu acho que o diálogo com o secretário da saúde é um dos piores. Verdade. Infelizmente ele não recebe a gente, não recebe o sindicato. Sabemos Xinga porque também, não... igual da Indurbe, ou isso não? Isso, nesse ponto nós não chegamos ainda, mesmo porque a gente não tem contato com ele, não consegue. O ano Mas passado... também para xingar é melhor não ter. É, melhor não ter. O ano passado a gente... O que o sindicato, né, nós conseguimos com ele foi uma única reunião durante o ano todo, que inclusive tinha os técnicos de farmácia que fizeram uma paralisação, que pedindo redução de carga horária, ele não se impôs, mas também não andou, então ficou elas por elas, né, ficou do mesmo tamanho. Ó, Valdecir, o Pedro Valentim pergunta para você. A população precisa se preparar para uma possível greve dos coletores de lixo ou desta vez não vão fazer paralisação? Com relação aos coletores de lixo, tranquilizar toda a cidade de Bauru, né, que os companheiros lá da coleta, no momento, não estão aderindo, não existe essa possibilidade, desde que a Indurb dê todas as condições para eles trabalharem no seu dia a dia, né, que hoje é um dado muito importante, né, quando a Indurb, os coletores entraram em greve, a Indurb entrou na justiça pedindo a manutenção de 70%. Só que o que a gente vê no dia a dia ali, muitas das vezes a gente chega no período da manhã no pátio da coleta, tem quase 60% do quadro parado por falta de equipamento. Entendeu? Absurdo. Temos um caso aí que tipo de equipamento? Caminhão, principalmente. A contratação eles estão compraram um montão de caminhão, não compraram? Compraram, mas a vida útil desses caminhões de coleta de lixo, segundo informações, não sou técnico na área, mas a gente acaba buscando, né? É de 6 a 7 anos no máximo, um caminhão de coleta de lixo. Uma situação que a gente encontrou no pátio da coleta lá, no período da greve, que isso a gente passou para frente, um caminhão carregado com lixo, quase 6 meses parado na oficina, carregado de lixo. Por falta de peça, segundo o mecânico, não era a peça tão difícil nem tão cara para ser comprada. Deve ter pesteado a oficina de mau cheiro lá. De mau cheiro, os mecânicos têm que entrar ali debaixo. Os mecânicos são heróis, viu? Eles fazem milagre ali naquela oficina. Uma oficina precária, mas eles fazem milagre ali para poder dar condições. Por que ficou 6 meses? Faltava peça? Faltava peça. Na verdade, tem a burocracia e aquilo que eu coloquei antes. Né? O diretor financeiro hoje ele fala não para quase tudo ali na Indurb, que é aí a indicação do PMDB. Me responda com sinceridade. Eu estou sentindo até em vocês assim uma certa mágoa do jeito que está correndo a negociação. Se o Rodrigo participasse das reuniões, o Rodrigo é um cara que tem carisma e tal. Você acha que facilitaria a coisa, Valdecir? Eu acho assim, facilitaria muito, porque nós temos uma comissão de servidores, que inclusive participaram na última reunião, né? E provavelmente vai estar participando novamente, se assim eles receberem a gente. E ele poder explanar para esses servidores aí, e os servidores também colocar para ele qual é a indignação. Né? Que nós temos que frisar bem que a campanha salarial dos servidores, professor, ela não é só visada na questão salarial, porque isso pesa muito sim, porque todos têm família para sustentar. Mas também as condições de trabalho dos servidores é muito discutido nas pautas. Né? A educação, na saúde, a falta de funcionário, a falta de material, ela é muito grande. Nós denunciamos isso constantemente, levamos isso ao Ministério Público para poder tentar uma solução. Então, a campanha salarial dos servidores tem o momento das cláusulas econômicas, mas também tem as cláusulas específicas
que reflete muito nas condições de trabalho, que é material de IPI, uniforme e a própria estrutura onde os servidores estão ali prestando serviço à população. Você acha também, Moisés, que a presença do prefeito facilitaria as negociações? Com certeza. É um avanço, claro que não dá para falar o que vai acontecer, é óbvio, Sim, né? lógico, mas com certeza, né? Mesmo porque ele é advogado, ele sabe de direito, ele é formado em direito. Eu acho sim que a participação dele é o que o servidor espera. Porque se a gente faz uma proposta, o secretariado recebe, nós vamos levar para o Rodrigo. E por que o Rodrigo não está ali para dizer o que ele acha daquela proposta no momento? Discutir aquela proposta. É verdade. Eu posso isso ou eu não posso. Eu posso aquilo. Não fica bom desse. Vamos chegar no meio termo. Não existe meio termo. Claro. Eu não posso, o secretário vai lá falando não pode. A gente faz outra, não posso. Não existe acordo. Ó, a dona Estela da Vila Souto. Se tiver alguma pergunta que não tratar do assunto da greve, eu leio e só para dar atenção para o telespectador, vocês não precisam responder. Vocês estão aqui para falar sobre a greve. Dona Estela da Vila Souto. Quando o Nico da Endurbe vai no telejornal da TV Prevê, reclamo com ele sobre o quanto o bauruense sofre com a falta de coleta de lixo na cidade, principalmente em feriados e nos dias seguintes. Vocês são do sindicato, não está na hora de moralizar o serviço de coleta, pois uma hora é caminhão quebrado, outra porque os coletores não apareceram para trabalhar. Nenhuma cidade hoje, com a dengue, pode se dar ao luxo de ficar com o lixo na rua. É uma pergunta muito importante, acho que merece uma resposta, Claro. sim, né? Bem importante frisar aí para a telespectadora aí que a questão do lixo, eu sou coletor de lixo, né? Sou munícipe também, claro que se não tiver a limpeza eu também posso ser afetado pela dengue. Falta estrutura, porque o coletor de lixo, por que ele faltou? Tem o direito do abono, que é previsto em lei, ele também sofre acidente de trabalho, porque infelizmente a população ainda coloca muito pérforos cortante no lixo, tem as contaminações, né? Eu tenho aqui um caso que não sara mais, peguei uma doença no pé, infelizmente ela vai e volta, devido à contaminação por conta do que é colocado no lixo. Então essas faltas aí, elas têm a sua justificativa. Falta investimento, falta contratação e falta equipamento. Quando eu entrei na Endurbe, trabalhava-se com equipe reserva ali no pátio da coleta. Hoje não tem. Hoje as equipes são obrigadas a sair com 3. Às vezes tem que dissolver as equipes da coleta seletiva para poder montar uma equipe. Na sua opinião, ao invés de evoluir, regrediu o que se fazia ali. Exatamente. A cidade Você ela está cresceu. ali há décadas, você pode falar isso. A cidade cresceu e o número, as equipes continuaram as mesmas praticamente. Só mudou os caminhões. Antes tinha muito caminhão basculante, hoje tem caminhões compactadores, mas ainda falta melhorar mais e criar mais equipes. Agora, hein, Valdecir, é triste falar isso, e às vezes nós, como brasileiros, estamos falando mal de nós mesmos. Mas o brasileiro é porco, né, Valdecir? Você que trabalha nisso, como é que você sente isso? Olha, infelizmente, Que povo o povo brasileiro, e eu faço parte desse povo, né? Nós todos. Não tem a cultura da reciclagem, porque 70% que vai para o aterro é material que dá para aproveitar, seja alimento, seja material descartável, mas é reciclável, 70%. Se nós tivéssemos a cultura e a gente educasse as crianças hoje para ter essa cultura, futuramente mudar isso, poderia chegar a um ponto de a coleta de lixo reduzir, aquilo que vai para o aterro ser reduzido até para 30%. Valdecir, e não precisa nem a gente falar assim, na Europa. Que Europa? Na Argentina é muito melhor que aqui nesse aspecto. No Uruguai, no Chile, na Colômbia. Nós temos que parar de ser porco mesmo. É um povo porco. Essa é a grande verdade. Nós somos porcos, lamentavelmente. Professor, se me permite, o que eu tenho observado, eu saio para a cidade de Bauru inteira, né, distribuindo o jornal do sindicato para os servidores. O que a gente pode constatar é o seguinte, o caminhão da coleta de lixo, ele passou na quarta-feira, e chegou na quinta-feira de manhã, já tem lixo ali no portão.
E o brasileiro não tem o hábito de colocar o cesto para condicionar o lixo. Ele coloca no chão. Joga no chão. Animal solto na rua, Joga ou no ele joga no terreno do vizinho. Infelizmente é isso que acontece. Eu assim, não é porque é o estado que eu nasci, sou paranaense, né? Mas assim, Que cidade você é? eu sou da região de Cornélio Procópio. Mas eu vou citar algumas cidades, né? Maringá, por exemplo. Em termos de limpeza, Maringá é mais limpo do que Bauru. Maringá é uma beleza. Né? E assim... Não precisa nem ir lá. Jaú é mais limpo que Bauru. Exato, Jaú é mais limpo. Jaú é muito mais limpo que Bauru. Jaú, Agudos. Pederneiras. A gente uma vê vergonha. tanto. Mas embora... E se você passar ainda agora, mas você pegar Jaú, comparar com o Rio de Janeiro, com cidades do interior de Minas Gerais, com Alagoas, com Sergipe, Bauru é de uma limpeza inacreditável. Né? Salvador, na Bahia, você anda numa feira, nem que faz cocô no meio da rua. Exato. Quer dizer, é lamentável a sujeira do Brasil. Tudo é relativo, né? Depois que o Einstein falou, ele pegou Maringá, vai em Jaú é muito mais limpo que Bauru, cada vez que eu vou lá, é a primeira coisa que eu percebo, é isso daí, né? Agudos é mais limpo que Bauru. Agora, você pegar Bauru, comparar com qualquer cidade do Sergipe, do Alagoas, do Ceará, Bauru é uma limpeza desgraçada. Tudo é paraíso. É um paraíso. Mas tem que falar, a verdade é essa. O que a gente pode observar é que a prefeitura, nessa parte aí, eu acho que o erro não está no governo, está na população. É a cultura. Porque as regionais fazem a limpeza dos terrenos. E eu tenho observado isso que 5 dias depois está lá a sujeira novamente. Mas nós desvirtuamos a entrevista que era sobre a greve. Exatamente. Né? A pergunta da telespectadora levou nós para aí. Muito bom, claro. Mas você vai voltar aqui para falar com isso. O que vocês vão fazer daqui para frente? Hoje teve uma assembleia no período da manhã. Né? Os próprios servidores elaboraram 4 propostas, né? Foram as 4 para votação, porque não é o sindicato que define, né? E ali votou-se por uma proposta que entende-se os servidores que daria para a administração estar acolhendo. Se caso a administração aceitar essa proposta, que já foi protocolada no período da manhã, aí dará-se o encerramento ao movimento de greve. Entendeu? Vai ser hoje isso? Se a administração ela acolheu e ela agendar essa reunião para hoje, 3, 4 horas da tarde, ainda há um tempo hábil para a gente realizar uma assembleia e está deliberando alguma coisa. Ou, então, segunda-feira, faz uma assembleia no período da manhã e aí poderia estar assim se encerrando. Né? Tomara a Deus, examina, porque se realmente ele não pode passar dos 54 e não tem jeito, ele não vai poder ceder, ele pode ir até para a cadeia. Entendeu? E promotoria hoje não brinca, não, né? Sei lá. Mas vamos ver mais uma perguntinha rápida aqui, ó. O Reginaldo da Vila São Paulo. Boa tarde ao professor e convidados. Vocês não acham que o peleguismo vem tirando a credibilidade dos sindicatos do Brasil? Por exemplo, para mim, o professor não deveria ter falado menor que nenhuma classe trabalhadora. Não entendi. Para mim, o professor não deveria ter falado menor que nenhuma classe trabalhadora. Porém, a gente observa que não ocorre greve, muitas vezes, até violenta, nos estados que são governados pelo PT. Como vocês observam essa situação? Vamos ver se eu entendi. Ele quer dizer o seguinte, que o sindicalismo faz um corporativismo tão forte. Eu vou interpretar, não sei se é isso que você está falando, Reginaldo. Você que redige tão bem, hoje você não redigiu tão bem isso aí. Aonde o sindicalismo está ligado, talvez, à CUT, ele quer dizer, vocês estão ligados à CUT também? Nós não somos independentes. Vocês não são, então são independentes. Nenhuma central. Então está ligado, provavelmente, à CUT ou alguma outra agência que é ligada ao PT, aí não faz greve. Isso acontece, de fato? Realmente... Ele está certo. Ele está certo, sim, porque hoje a CUT é um braço direito do governo. É verdade. E está tudo no governo, né? Está tudo no governo. É uma tristeza. Dona Estela, voltou a pergunta da Dona Estela aqui, falando de memorializar o serviço. Bom, já explodimos o tempo, né?
Moisés, o que você gostaria de falar mais para o telespectador, principalmente o pessoal da saúde, onde você milita como líder sindical? Sim, eu acho que o servidor público municipal está muito satisfeito com a administração, principalmente falando da saúde, mas já englobando as outras secretarias, educação, obras, SEMA. Acho que o servidor está insatisfeito com a administração. Não sei se em números, a gente não é economista para discutir isso. Eu acho que a cidade já não está contente com a administração. A cidade no geral, acho que o município está sentindo a cidade abandonada, né, pela administração. Então, eu acho que é o momento da administração dar uma olhada para o servidor, ter um carinho maior pelo servidor, porque quem leva a cidade é o servidor municipal, é o servidor que atende no núcleo de saúde, que atende nas UPAs, nas escolas, é o servidor que realmente dá a cara a tapa, que muitas vezes literalmente apanha. O coletor de lixo é quem apanha, é a comissão de frente. Então que a administração olhasse, tivesse um carinho maior com o servidor. Valdecir. É importante a gente frisar que, né, essa é uma avaliação como sindicalista e como trabalhador. Infelizmente, trabalhador nenhum gostaria de fazer greve, mas é o último recurso que encontra-se para poder, né, ter respeitado os seus direitos previsto pela Constituição, apesar da discussão estar no STF, o mínimo, a reposição da inflação, né? Se não tem condições de dar um aumento real, mas a inflação dá um mínimo de dignidade para os trabalhadores. Os trabalhadores são pais de família, também são munícipes, né? Sente na pele o descaso da administração. E é isso que eu gostaria de estar passando, né? Pedindo desculpa à população e o transtorno que vem sendo causado, mas se o governo não quer que a população sofra, que ele sente com os trabalhadores e encontrar uma saída aí para resolver esse impasse. Quanto tempo você é do sindicato? Eu estou indo para 13 anos de sindicato. Então já fez uma escola, além do colegial, ele fez uma... O Moisés está um ano no sindicato. Eu estou há um ano no sindicato. Entendeu? Como o cara já é liberado. pós-graduado em sindicato, né? Já é pós-graduado em sindicato. Bom, eu quero mandar um abraço para o Rodrigo Monterani, da Record. Aliás, jornalismo, que a Record cresceu em jornalismo, que fez até, a Globo está até modificando a linha de jornalismo dela, que eu assisto a Record direto, assisto a Globo também, mas o Rodrigo é um menino de ouro, viu, Rodrigo? Você está indo muito bem e é um orgulho para Bauru. Eu vejo degraus importantes para você galgar. Eu agradeço os elogios que você fez para a TV Prevê lá, e nós aqui temos o maior respeito pela Record, principalmente pela pessoa de Bauru. Bom, tá aí, nós falamos na CUT, a CUT está convidada para vir aqui também, fomos falar dos outros, e está aqui à disposição. Agora nós gostaríamos de ver realmente um final feliz aí, né? Porque vê, espreme, tenta passar a inflação para todo mundo, né? Tenta. Mas também, se não tem jeito, eu acho que mostra, eu tenho certeza que o pessoal é um pessoal maduro e idôneo para entender isso daí. Rodrigo, foi um prazer te conhecer, viu? Igualmente. Professor, Moisés, prazer, muito obrigado. Viu? Tá? Aí, eu agradeço a sua audiência e continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.